Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, então vamos dar continuidade na matéria, né? Terminar no dia de hoje a matéria de gravimetria. Ficou faltando a gente trabalhar alguns estilos de problemas, certo? Vamos para um terceiro tipo de problema que são problemas com determinação de massa atômica de elementos. Então vamos lá para o exercício 1. Vou ler o enunciado com vocês. Como parte de seu trabalho de doutorado, Marie Curie determinou a massa atômica do rádio, um novo elemento radioativo que ela havia descoberto. Ela sabia que o rádio pertencia à mesma família do elemento bário e que, por isso, a fórmula do cloreto de rádio seria RaCl2. Em um experimento, 0,09192 gramas de cloreto de rádio puro foram dissolvidos e tratados em excesso de nitrato de prata, para precipitar 0,08890 gramas de cloreto de prata. Quantos moles de cloreto estão presentes nestes 0,09192 gramas de cloreto de rádio? A partir desta análise, determine a massa atômica do rádio. Então é assim, gente. Está pedindo para você determinar a massa atômica do rádio e já te deu uma pista, né? O segredo é você determinar o número de mols de cloreto que estão presentes aí. Sugestão do tio: trava o vídeo e tenta resolver, né? Perde uns 10 minutos tentando resolver. Não conseguiu? Continua o vídeo e acompanha a resolução do tio, tá? Então vamos lá, vamos para a resolução. Vou trazer vocês para a folhinha. Vamos resolver. Bom, então esse é um típico exercício bastante comum de você, a partir de procedimentos gravimétricos, você determinar a massa atômica de elementos químicos, tá? Então vem com o tio, vamos acompanhar o raciocínio. Bom, a Marie Curie, ao que parece, conseguiu isolar o rádio na forma de cloreto e ela conseguiu, tá aqui uma pequenina amostra, aqui ó, olha lá, desenha que fica bom, que a gente consegue entender, olha lá, 0,09192 gramas de cloreto de rádio, certo? Bom, segredinho. O que é que você precisa descobrir aqui, ó, para você determinar a massa atômica do rádio? Você precisa saber, dentro desses 0,09192 gramas de cloreto de rádio, qual que é a massa de rádio. Então, tem uma parte dessa massa que é rádio e tem uma outra parte dessa massa que é cloreto. Ó, o tio tá fazendo com corzinha para você entender, certo? Então, tá aí o segredo do exercício. Você precisa descobrir, dentro desses 0,09192 gramas de cloreto de rádio, qual que é a massa que vem do rádio, qual que é a massa que vem do cloreto. O que a Marie Curie fez? Bom, é um cloreto, então, muito provavelmente é um sal solúvel em água. Jogou água e solubilizou, né? O que aconteceu com esse sal? Ele foi para a solução. Então eu fiquei aqui, ó, com Ra mais 2
e 2Cl-. Ó, e aí já vem uma segunda informação interessante. Olha só, a relação em termos de números de mols é, para cada 1 mol de rádio, eu tenho 2 mols de cloreto. Olha que legal, gente. Então, o número de mols de cloreto é sempre o dobro do número de mols de rádio, né? Essa é uma informação importante lá do início do problema. Marie Curie, ela sabia que o rádio era da família 2. Portanto, né, ela é um elemento químico que faz 2 ligações, certo? Família 2 faz 2 ligações e, portanto, o cloreto de rádio seria 2 cloros, né, 2 cloretos para 1 rádio, certo? Tanto essa informação de achar a massa de rádio nesse 009192 e essa informação que a proporção em termos de número de mols é sempre 1:2, são 2 informações essenciais, cruciais. Por quê? Porque achando essa massa, achando a massa, né? Olha lá, a massa de rádio está para um número de mols de rádio. E aí, por regra de 3, eu acho a massa atômica. Por quê? Porque 1 mol vai ser x gramas. Eu vou achar a massa contida em 1 mol, que é o que o exercício está pedindo, né? A massa atômica do rádio, né? A massa de um átomo de rádio e, portanto, a massa de 1 mol de átomos de rádio. Isso vai dar em gramas, certo? Muito bem. Aí então como é que a gente consegue determinar a massa atômica do rádio? Por procedimentos gravimétricos. Vamos lá. Então, peguei o salzinho, solubilizei ele, obtive rádio e cloreto. O cloreto eu consigo capturar ele. Como que eu consigo capturar ele? Jogando um agente de precipitação, jogando prata, conhecimentos de Quali, certo? Eu sei que prata junto com cloreto forma um sal insolúvel, certo? Então, na hora que eu jogo a prata aqui, ó, em excesso, eu precipito cloreto. Esse cloreto de prata eu filtro. Ó, procedimentos gravimétricos. Fica aqui no filtrinho, certo? No papel de filtro, certo? Esse precipitado aqui ele me deu, o exercício me deu. Ele falou assim, ó, 0,09192 gramas de cloreto de rádio puro foram dissolvidos e tratados com excesso de nitrato de prata. Então, jogo nitrato de prata. Para precipitar, 0,08890 gramas de cloreto de prata. Então, vamos colocar a massa aqui. 0,08890 gramas de cloreto de prata. Foi isso que foi precipitado. E que ficou no papel de filtro que eu pesei. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que 1 mol de AgCl pesam 143,3212 gramas. Estou fazendo com 4 casas depois da vírgula. Certo? Ó, então, somei lá quanto que vale a prata, quanto que vale o cloreto, dá 143,3212. A massa de sal precipitada, 0,08890 gramas, corresponde a X mols de cloreto de prata. Quando eu faço essa regrinha de 3,
X é igual a 0,00062,029 mols de AgCl. Agora é que vem a parte de interpretação. Ora bolas, se essa é a quantidade de mols de AgCl, ó, vou fazer com corzinha aqui. Se essa é a quantidade de mols do cloreto de prata, eu posso inferir que essa é a quantidade de mols de prata também, né? E eu posso inferir que essa é a quantidade de mols de cloreto também. Então, portanto, eu tenho 0,00062,029 mols de cloreto. Ok? Legal. E aí, o que eu inferi aqui, ó, lá, né? Com aquela informação inicial que o rádio forma um sal do tipo cloreto de rádio na proporção de 1:2, né? Qual que é o número de mols de rádio? Eu acho, né? O número de mols de rádio é sempre a metade do número de mols de cloreto. O número de mols de cloreto eu achei por precipitação, né? Por técnica gravimétrica. Então eu consigo inferir o número de mols de rádio. Vamos lá. O número de mols de rádio vai ser igual ao número de mols de cloreto dividido por 2. Olha só que legal, bacana, né? Então, o número de mols de rádio vai ser igual a 0,0031015 aproximadamente. Olha lá, ó. Que legal. Pronto, eu já encontrei metade do que é importante aqui na brincadeira, certo? Legal. Como é que eu faço agora? Agora, o interessante é achar dentro dessa massa do sal de cloreto de rádio qual que é a massa só de cloreto. Achando qual que é a massa só de cloreto, eu desconto da massa total e acho a massa de rádio. Vamos fazer isso então? Então esse é o segredo desses tipos, desse estilo de problema, né? Tô meio resfriado. Não é Covid não, gente. Pode ficar tranquilo. Bom, qual que é o segredo? O segredo é sempre achar o número de mols e a massa de tudo, certo? Então vamos lá. 1 mol de cloreto de rádio, quer dizer, de cloreto de prata, porque o segredo é mexer com precipitado, sempre. Sempre vai ter 1 mol de íon cloreto, certo? Vamos converter isso para massa. 143,321 gramas de cloreto de prata, eu vou ter 35,453 gramas só de cloreto. Quando eu tenho 0,08890 gramas de cloreto de prata, que foi o que foi precipitado, eu vou ter X gramas de cloreto. Quando eu faço a regrinha de 3, eu acho que eu tenho 0,02191 grama de cloreto. Ah lá, ó. Ok? O que eu fiz aqui, ó? Achei a massa em gramas de cloreto.
que estava no sal. Então agora eu venho aqui e desconto, ó. Vamos lá. Eu tinha 0,09192 gramas de cloreto de rádio, do sal total. Disso, eu subtraio a massa só de cloreto, que é 0,02191 gramas de cloreto. Quando eu faço essa subtração, eu acho que é igual a 0,069929 gramas de rádio. Esse daqui é um valor muito bacana. Por que que é um valor muito bacana? Porque eu encontrei duas coisas que estão conectadas, ó. Olha lá. Eu encontrei o número de mols de rádio que estavam presentes naquela quantidade de sal inicial e encontrei a massa de rádio que estava naquela massa de sal inicial, que estava presente naquela massa de sal inicial. Então, eu consigo correlacionar isso. Então, eu tenho em 0,00031015 mols de rádio. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, vai. Vamos continuar aqui na folha em branco para ter espaço para trabalhar. Olha lá. O que eu encontrei aqui, ó? Eu tenho 0,0031015 mols de rádio. Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 0,069929 gramas de rádio. Certo? Quando eu tiver 1 mol de rádio, eu vou ter X gramas de rádio. É isso? Fazendo a regrinha de 3, eu vou encontrar que X é igual a 225,47 gramas de rádio por mol. Então, tá aqui a respostinha, né? Eu tenho 225,47 gramas em 1 mol de rádio. Portanto, está descoberto a massa atômica, né? Que é o que ele está pedindo. Então, eu tenho 225,47 unidades de massa atômica. Né? Então, a massa de um átomo de rádio pesa 225,47 U. Tudo bem, gente? Interessante esse tipo de problema, né? Todo mundo entendeu a lógica? Toda vez, então, que eu quiser determinar o peso atômico, né? A massa atômica de um determinado elemento, eu tenho que pegar um sal extremamente puro desse elemento, solubilizar ele, aí eu precipito quem está junto dele no sal original, eu precipito por técnica gravimétrica, encontro a massa e encontro um número de mols desse sal. A massa eu desconto da massa do sal inicial para encontrar a massa do elemento que eu quero descobrir. E o número de mols, né, existe uma relação de número de mols que eu consigo descobrir pela família, né, que aqui no caso é 1:2. Tudo bem, gente? Então, aí eu encontro a massa desse cara e o número de mols desse cara, por regra de 3 eu acho a massa atômica. Ficou claro, gente?
É um tipo de problema que não é simplesinho de tudo, não. Ele dá um pouquinho de trabalho. Beleza? Ó, então, para você treinar um pouquinho esse estilo de problema, o tio vai deixar mais um aqui para você resolver. Ah lá, vamos voltar lá para a telinha. Opa. Chama atenção, né? Com o olhar de história da ciência, chama atenção o número de casas decimais depois da vírgula, que esses sais foram pesados lá no início do século XX, né? 3, 4, 5 casas depois da vírgula do grama. Muito provavelmente esses dados foram inventados posteriormente. Talvez esses não sejam os dados da Marie Curie, né? Mas é só um detalhe, né? Mas dá para fazer, ok? Exercício 2 aí para você fazer na tua casa, tá? Ele está pedindo para você. Esse é o típico exercício que você já sabe a resposta final, né? E todo mundo sabe que a massa do alumínio é 27. Sabe hoje, né? Mas dá para determinar por procedimento gravimétrico, tá? Então tenta fazer na sua casa. Pessoal, eu vou parando por aqui nesse estilo de problema. No próximo vídeo eu trago mais problemas com outros estilos, ok? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.